Uou, que legal que você tá aqui! Desejamos que esse seja um domingo incrível para você e todos que você ama. Nós preparamos uma sessão online com o que temos de melhor. A INC é uma parte da Igreja de Cristo, que agora também se reúne online. E no tempo que estamos vivendo, a nossa casa também se torna igreja. Quando a sessão online acaba, nós continuamos sendo igreja 24 horas por dia e 7 dias da semana. Nós não queremos saber a sua religião, até porque nós não defendemos nenhuma. Queremos apenas te apresentar Jesus ou Cristo, até porque acreditamos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E não dá para se conectar com Deus de outra forma. É isso aí, pessoal. Agora queremos que você se sinta à vontade e aproveite ao máximo, porque essa sessão online é para você. Seja bem-vindo à INC Guarulhos. Sejam todos muito bem-vindos e vamos adorar o Senhor. Estavas desde o princípio, eterno Tu és Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Estarei com mãos levantadas pra Ti, louvar, pois Tu deste tudo a mim. Meu ser a Ti, ó Senhor, se rende, o que sou é Teu. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Estarei com mãos levantadas pra Ti, louvar, pois Tu deste tudo a mim. Meu ser a Ti, ó Senhor, se rende, o que sou é Posso dizer que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Que posso dizer? Que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Estarei com mãos levantadas pra Ti, louvar, pois Tu deste tudo a mim. Meu ser a Ti, ó Senhor, se rende, o que sou é Teu. Tudo é Teu. Só você. Estarei com mãos levantadas pra Ti, louvar, pois Tu deste tudo a mim. Meu ser a Ti, ó Senhor, se rende, o
sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou é teu. O que sou é teu. O que sou é Nós somos esse povo que te exalta, Pai, com todo o coração, com tudo que há em nós. Nós queremos exaltar o teu nome. O povo se reúne num só sangue, como irmãos, filhos de muitas nações, de gerações se unirão. Não me entrego ao medo, ergo a cabeça e olho para o alto, com os olhos nesse amor. Deus me ama assim como estou, coragem terei, eu sei, só nele eu esperarei. Oh, esse é o momento de nos levantarmos e declarar que somos esse povo que adora o nome do Senhor Jesus. Se ouvirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos teus pés ao ouvir o som dos seus filhos. A boa graça, um bom Deus, seu nome é Jesus. Subirá em seu trono a adoração da sua criação, e as muralhas caem aos seus pés ao ouvir o som dos seus
Jesus, eterno amigo, luz, abrigo, seu reino em mim. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, papai. Obrigada, Jesus, porque você estabeleceu o seu reino em nós. Obrigada, Jesus, porque nós temos o privilégio de carregar o seu reino por onde quer que nós formos. Obrigada, Jesus. Senhor, nós somos gratos, papai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos instrumentos nas suas mãos. Obrigada, Jesus, porque nós carregamos o próprio Deus dentro de nós. Esse é quem eu sou. Esse, papai, são os seus filhos que carregam o próprio Deus. Sim, Jesus, aqui estão filhos que carregam o próprio Deus. Agora, assistindo essa live, estão filhos que carregam o próprio Deus. Você carrega o próprio Deus dentro de você. Aleluia, não há nada que possa mudar isso. Não há nenhuma circunstância, nenhuma situação. Nada pode mudar isso. Não há nada que possa tirar a sua identidade de filho que carrega o próprio Deus, de filho que tem o reino estabelecido dentro de si. Verdade. Verdades. É com isso que eu quero começar essa mensagem. Você está assistindo essa mensagem no dia 21, hoje é dia 21 de junho, por volta de 18 horas. Só que não é. Eu não estou aqui falando no dia de hoje. Eu comecei falando verdade, verdades. E é assim que eu quero pregar para você, seja no dia 21 de junho, no dia 22, seja lá quando você for assistir essa gravação. Mas essa gravação é sobre verdade. Hoje é sexta-feira, dia 12 de junho, dia dos namorados. São aproximadamente 16 horas e 33 minutos. Eu estou aqui com 3 pessoas nesse lugar. Essa é a verdade sobre o que está acontecendo agora. Só que você está assistindo em outro dia. Quero acreditar que a maior parte da nossa comunidade no dia 21 às 18. E quero acreditar que outras pessoas que talvez não sejam da nossa comunidade assistindo porque ela ficou gravada no YouTube essa mensagem. Hoje eu diria que é uma pregação pastoral. Assim como Paulo escreveu cartas pastorais, Timóteo, Tito, direcionadas para os seus discípulos, hoje é uma pregação diferente. Eu queria que fosse um bate-papo, eu queria que vocês estivessem sentados aqui na mesa comigo, como Cristo no dia da Santa Ceia, onde ele deixava orientações antes de partir, antes de ser crucificado. Essa carta, essa pregação, essa mensagem, esse bate-papo talvez não faça sentido para você que não participa dessa comunidade de Guarulhos, da igreja no cinema em Guarulhos, porque talvez você não vai entender algumas coisas, algumas histórias, algumas realidades que eu vou contar para você, que eu preciso pôr na mesa, que eu preciso falar a respeito da verdade, das coisas que têm acontecido na nossa comunidade, comigo, com o que foi dito e com o futuro dessa comunidade. Mas,
como eu creio que nós servimos a um Deus de verdade, onipotente, onisciente, mesmo você, que talvez não faça parte da vida, do cotidiano, do dia a dia dessa comunidade, mesmo você, talvez essa mensagem ainda faça sentido para você, por isso eu também te convido, fica até o final. A gente vem vivendo um tempo difícil, em função do Covid, em função do distanciamento, da falta do abraço, da falta da adoração, da falta do choro presencial, da experiência, da música, do barulho tremido do bumbo, daqueles irmãos que dão glórias e aleluias numa voz alta, daqueles que riem sozinhos, daqueles que choram, e isso faz falta. E para piorar, eu como pastor dessa comunidade, estou numa cidade distante daqui. Recentemente eu gravei uma live com o Cal Dietz, da Inc. de Curitiba, onde eu também tenho ajudado aquela comunidade. Naquela live, eu falei de muitos assuntos com o Cal. Muitos assuntos. Falei sobre o meu passado, expondo toda a verdade de quem eu sou, de quem eu fui. Naquela live eu rasguei todo o meu coração falando toda a verdade do que eu estou passando como empresário no shopping, como profissional de aviso prévio numa empresa startup, como líder de uma igreja em Guarulhos à distância, participante de uma reorganização de uma igreja em Curitiba que estava indo de mal a pior em 2019. E no finalzinho eu mencionei algumas coisas naquela live sobre a minha razão de estar em Curitiba. E eu disse que porque era uma cidade boa, porque eu gostaria de criar os meus filhos ali e porque eu me sentia bem ali. E algumas pessoas da nossa comunidade escolheram ficar só com essa parte da verdade. Eu queria lavar o meu coração, rasgar como eu sempre sou, ser transparente com você. Quero que vocês chorem comigo, quero que vocês se alegrem comigo, porque é assim que eu tenho aprendido a ser comunidade com você. É assim que eu sempre fui igreja com você. Eu não fiquei triste com essa notícia, eu não fiquei triste com esse confronto, muito pelo contrário. Vocês que me conhecem e que sentam na mesa comigo sabem que eu sempre tento fazer o melhor que eu posso. E é por isso que eu tento vivo tranquilamente em boa parte das lutas que eu enfrento, porque eu não tenho peso de ter negado, ou de ter relaxado, ou de ter fugido da luta. Não, eu sempre enfrento e eu sempre faço o melhor que eu posso. E quando as coisas não saem como eu imagino, eu não me sinto frustrado, porque se eu não fiz alguma coisa, foi porque eu não soube, foi porque eu não pensei, porque eu não sabia, porque eu era desinformado, ou até mesmo puro, ingênuo em alguns casos. Mas reparem a verdade dos fatos e perceba o quão perigoso é a parcialidade da verdade, ou mesmo a mentira, ou mesmo o pensamento enganoso. Muito poucas pessoas, depois dessa live, ligaram para glorificar a Deus por aquilo que Ele fez na minha vida. Eu poderia ter me tornado 1000 coisas que a igreja repele, expulsa e condena por conta do meu passado. Alguns ligaram para glorificar a Deus pelo que Ele fez através de mim e a transformação em mim. Um pouco menos de pessoas ligaram preocupadas, perguntando: cara, como é que você está nesses desafios como empresário, à beira de quebrar uma empresa? Eu disse para o Cal na live, eu estou a caminho da falência, numa perspectiva natural. E não é mentira, o quiosque está fechado, sem faturamento, tivemos que demitir as meninas com dinheiro que não tinha na empresa, e a minha empresa, se eu não tiver resultado nos próximos meses e meio, eu vou ter que cumprir o aviso prévio e me desligar no dia 30 de julho, e quase ninguém, ou muito poucas pessoas perguntaram para mim: Ju, você está precisando de alguma coisa? Cara, se você precisar,
conta comigo. Mas eu fui surpreendido na última semana com muita gente, ou algumas pessoas, me questionando a respeito da minha fidelidade a essa comunidade, se apegando ao fato de que eu disse na live que eu abandonaria a comunidade, que eu não voltaria mais, e isso seria um problema para essa comunidade. Eu não estou desapontado com você que talvez esteja assistindo essa live e tenha pensado isso e feito esse questionamento, se sentindo traído por mim. Não estou mesmo. Eu estou feliz porque esse pensamento revela o seu amor por mim, eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que você que se sentiu triste ou até traído ou abandonado por mim, talvez tenha sentido isso porque me ama, porque ama a mensagem que eu carrego, porque ama o que a gente viveu junto. Mas eu fiz um post depois do último Hub na terça-feira, dia 10 talvez, ou 9 de junho, eu disse, eu nunca disse que sairia. Ou melhor, eu nunca disse que voltaria. Da mesma maneira que eu nunca disse que sairia. Eu nunca vou sair da vida de vocês, assim como vocês nunca vão sair da minha vida, a menos que vocês queiram. Até porque aquilo que vocês colocaram dentro de mim é eterno em mim. E eu creio que aquilo que eu coloquei em vocês, ou que Deus colocou em vocês através de mim, é eterno em vocês. Não tem preço, tem valor. E é sobre essa verdade, é sobre essas verdades que eu quero construir o meu pensamento com você nessa noite aí, para você que está assistindo. Mas a verdade é que para mim, aqui onde eu estou falando agora, é tarde. Tarde de uma sexta-feira de Dia dos Namorados, noite para você no dia 21 de junho. A verdade é essa. A verdade é que você, que talvez tenha tido pensamentos equivocados a respeito da verdade. Eu não estou dizendo que pensamentos mentirosos, mas pensamentos distorcidos, pensamentos parciais, talvez egoístas, pensando apenas a partir da sua necessidade. Eu preciso te ajudar a corrigir a sua percepção sobre igreja. Eu preciso te ajudar a corrigir a sua percepção sobre a sua relação com o Pai, não com Deus. Eu quero te ajudar nessa noite, aí para você, a desconstruir uma relação com um Deus distante e a passar a construir a relação com um Pai real, com um Pai presente. Eu repito, eu nunca disse que voltaria para Guarulhos, mas eu também nunca disse que sairia. As circunstâncias de toda essa crise, a dificuldade, entre tantas outras coisas, me impediram de estar com vocês perto, gravando lives a cada 15 dias, ou até semanalmente, ou mesmo de lá aparecer e ver o rosto de vocês, ainda que pela televisão ou celular, e tocar em alguns de vocês que ajudam aqui na parte técnica. Mas eu nunca deixei de amar vocês, de servir vocês, e servir todos aqueles que me ligam, me mandam WhatsApp ou mensagem. Eu não quero me justificar, até porque não há necessidade disso, não há culpa, não há falta. E você também, que talvez esteja se sentindo, eita, o pastor hoje decidiu lavar a roupa suja. Não há nenhuma necessidade, não se constranja a respeito disso, tá tudo bem. Eu sei que você me ama e ama o que Deus colocou sobre mim e minha esposa e quer isso para você, mas cuidado com esse pensamento egoísta e talvez egocêntrico. Há uma necessidade naquela comunidade de lá e Deus tem sido bom e nos usado para ajudar aquela comunidade que teve carências ao longo dos últimos meses e que vem crescendo e saudável, graças a Deus e a ação de Deus através de todos que estão lá e um pouquinho também por nossa colaboração. E você devia se alegrar com isso, porque essa vitória não é do Juliano, do pastor Juliano, não é do pastor
Gustavo, ou Jonathan, ou Fernando, ou Éder, ou por conta da performance técnica, ou do número de curtidas dos vídeos que a gente tem postado, ou do aumento ou da diminuição desse número de views. Não tem nada a ver sobre isso. Isso é sobre a igreja de Cristo, isso é sobre a igreja do seu pai e do meu pai, isso é sobre uma vitória da igreja, e essa tinha que ser uma razão de alegria. Cuidado para você não estar sendo movido por uma pessoa, por um cargo, por um número, por um movimento, por um formato, por uma instituição, por um ego, um egocentrismo louco, que vai te levar para um caminho de machucado de novo. Eu sei que eu estou falando para muita gente ferida pelo denominacionalismo. Eu sei que eu estou falando para muita gente machucada por abuso religioso, por pastores que prometeram e não cumpriram, por líderes que disseram que iam fazer, por podarem, por humilharem, por ofenderem, por traírem a sua confiança. Mas você me conhece e você conhece o que eu carrego. E você conhece, e você viveu o que nós vivemos nessa comunidade ao longo desses 2 anos e meio, quase 3 anos. É para você que eu estou falando, é para você que faz essa igreja. Todo dia faz 45 dias que eu não volto para São Paulo, e nem por isso a igreja parou. Eu sentia saudades, mas ao mesmo tempo eu sentia orgulho de ver as pessoas vindo aqui onde eu estou agora e pregarem e gerarem vida. A igreja de Cristo nunca foi só sobre ele disse: eu preciso ir, porque senão vocês não vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Se eu ficar aqui, vocês vão ficar babando ovo para mim. Eu preciso ir. Se eu ficar aqui, vocês vão ficar dependendo do que eu faço e não vão fazer. Eu sou apenas um e vocês são muitos. Então é sobre isso a igreja. Nos últimos 4 domingos, 4 pessoas diferentes trouxeram uma mensagem, estudaram, leram, buscaram, puseram de si, choraram. E isso não é menos divino do que eu estou fazendo aqui agora. Isso não é menos poderoso, não é menos importante. No meu coração, à distância, o que eu sentia por vocês, comunidade, era orgulho, era alegria, era regozijo, era: ei, esses meninos estão voando, eles estão fazendo, sem eu precisar estar ali. Uma das conclusões que eu cheguei nessa semana, refletindo sobre tudo isso, e assistindo a um vídeo do pastor chamado Myles Munroe, é que um líder cumpre o seu propósito quando ele se torna desnecessário. Enquanto você, como líder, for necessário, o seu propósito ainda não se cumpriu na sua liderança. Quando você se tornar desnecessário, aí então você, como líder, poderá regozijar e comemorar o sucesso dos seus eventos, dos seus feitos e dos seus liderados. Todo líder precisa se tornar desnecessário, e essa foi a minha alegria nos 45 dias, porque os líderes que ficaram pregando e organizando as coisas não me ligaram para organizar e pregar as coisas. Eles fizeram, a igreja funcionou e eu fui desnecessário por 45 dias. Eu fiquei feliz, mas por um outro lado triste nessa semana, por ver que isso estava gerando um problema para vocês ou para alguns de vocês. E eu quero te encorajar. É um tempo profético para a igreja. Isso Deus falou claramente para mim, depois de que essas informações chegaram para mim via telefone e pessoalmente em alguns casos. E eu quero dizer para você, e Deus manda eu dizer para você, como eu não costumo fazer, é um tempo profético para a sua vida. Você que está sabendo o que eu estou falando, eu disse que essa mensagem era pastoral, não era uma mensagem evangelística, como eu gosto de fazer. É uma mensagem para você que é membro dessa comunidade em Guarulhos, que se sente parte dessa família. É um tempo profético para você, é um tempo profético para a igreja de Cristo na terra, mas é um tempo profético para você dessa igreja. Deus quer levantar você, é a sua vez, é o seu tempo, é a hora de você bater no peito e dizer: eu carrego o mesmo espírito que o Juliano, que a Rebeca, que o Gustavo, que o Jonathan, que o Fernando, que o Éder, e que o Cal, e que whatever.
Eu carrego o mesmo espírito que move essas pessoas, e o que eu carrego, só eu carrego. Só eu tenho a minha impressão digital, só eu tenho a minha íris e ninguém mais tem igual. Isso fala de um Deus que implantou em você um chip, uma programação, um drive, um sistema, virtudes e qualidades que só você carrega, e é a sua hora de pôr isso em benefício dos outros, em largar o egoísmo e o egocentrismo e passar a viver para o outro, porque eu tenho pregado isso insistentemente ano após ano para você, e eu tenho dito que o evangelho não é sobre você, o evangelho é sobre Jesus Cristo em primeira instância, e em segunda instância o evangelho não é sobre você, o evangelho é sobre Cristo em você para o outro. Eu sinto que alguns assistindo essa live, eu estou bem profeta hoje, sexta-feira, dia dos namorados, mas aí, dia 21 de junho, na tua casa, estão falando, ele não vai ler a Bíblia? Ele não vai pregar? Abra os seus ouvidos, porque eu já estou pregando desde o minuto em que eu falei verdade. Verdades. Eu ouvi um outro pastor falando, rapidamente, acho que ontem, o Pablo Marçal, sobre intimidade. Eu achei interessante o que ele falou. Intimidade não é sobre você andar confortável na frente da sua esposa. Intimidade não é sobre você sentar na casa relaxadamente do jeito que você quiser ou andar de cuecas pela cozinha. Isso não tem nada a ver com intimidade. Intimidade tem a ver com amor. Aquelas pessoas que você ama, aquelas pessoas que você tem intimidade, você fala a verdade. Você não deve varrer sujeira para debaixo do tapete. Você não deve dormir sobre um problema. Você não deve esconder ou fingir de conta que aquele problema não existe. Não, você tem que trazer o problema à luz. Você tem que aprender a caminhar sobre o chão da verdade. Se você não gostou, você tem que dizer, como alguns me disseram, e eu agradeço por isso. Como chegou a mim isso que eu estou dizendo para vocês, e isso é importante. Obrigado por quem disse ter dito. E eu quero dizer para você que faz parte dessa família de Guarulhos, você pode me ligar, você pode mandar o WhatsApp e dizer a hora que você quiser, Juliano, eu não entendi, Juliano, eu não gostei, Juliano, eu não concordo, Juliano, eu preciso da sua ajuda, se eu não puder fazer, eu conheço alguém que pode. Esses dias, anteontem, uma pessoa da nossa comunidade, eu estava lá em Curitiba, na verdade, eu estava lá em Curitiba vindo para São Paulo, e me chegou o problema de uma pessoa da nossa comunidade que precisava de um socorro. E a comunidade tinha o recurso financeiro para ajudar essa pessoa. Só que era um valor forte, alto, e eu me senti preocupado de pegar todo esse valor e dar para uma família só, uma vez que a gente tem bastante família e a crise ainda não passou, e talvez algumas famílias precisem desse recurso. Então, como pastor dessa comunidade, eu tomei a decisão de não destinar todo aquele recurso apenas para uma família. Mas eu me senti incomodado porque havia uma injustiça nessa situação. E eu consegui conectar ela com um membro da nossa comunidade que resolveu o problema dela em 2 horas. Isso é comunidade. Talvez a resposta que alguém precise não esteja em você. Mas você conhece alguém que pode ajudar aquela pessoa. Não tem que ser um pastor, um apóstolo, um bispo, um profeta. A resposta está na comunidade, a resposta está em você que está me assistindo agora. Agora, eu vou ler um texto com você, para você não falar que eu não li Bíblia, e cometer mais um equívoco, mas eu vou te escandalizar primeiro. Estava conversando com o irmão Perito em fazer isso, lá em Curitiba. Ele me escandalizou também por um tempo. E eu vou te escandalizar também. Mas isso vai te ajudar a sair da tua zona de conforto e a entender sua relação com aquele que te define, com aquele que é em você. Jesus nunca foi o caminho para Deus. Jesus não é o caminho para Deus. Quero que você fique com esse barulho aí mesmo. Mas fica até o final, não se escandalize e desliga a televisão ainda. Ou desliga o celular, fica aí. Você vai gostar do final.
Quando eu ouvi isso, conversando com o Góis, eu também fiz assim, que nem você. Franzi o olho, fui para trás com a cabeça, comecei a abrir a Bíblia e falei, cara, o que esse cara está falando? Mas ele tem toda a razão. Jesus nunca quis ser o caminho para Deus. Sabe por quê? Porque do Éden até Jesus, eles estavam tentando construir um caminho para uma relação com Deus distante, com Deus punitivo, que mandava pragas, com Deus bravo, que mandava abrir o chão e as pessoas morriam, com Deus que proibia uma geração inteira de ser abençoada por conta da impossibilidade do pecado e dos esforços humanos e sacrifícios e talentos, e porque pregava bem, e porque tocava bem, e porque fazia solidariedade. Esse Deus não recebia isso e essas pessoas eram inconstantes e esse Deus matava. Jesus vem mostrar uma nova forma de revelar um Deus, não um Deus bravo que mata, mas um Deus amoroso que morre. Jesus não é um caminho para Deus. Existem vários caminhos para Deus. O pessoal da Umbanda tenta o caminho para Deus. O pessoal do Buda tenta um caminho para acessar o Deus. O pessoal do Islã busca um caminho para encontrar a Deus. O pessoal do Espiritismo busca um caminho para se conectar com Deus. O pessoal de Jesus encontrou um Pai. Jesus é o caminho para um Pai, não para um Deus apenas, um Deus que não fala, um Deus que não responde, um Deus que é severo, que mata. Não, não. A proposta de Jesus é revelar um caminho para um Pai. E é isso que você precisa entender para parar de depender de um sacerdote que te conduza a um Deus. Para que você fale com Deus, você precisa de um sacerdote, você precisa de um homem, você precisa de alguém que prega melhor, você precisa de alguém que dá uns charamanaias, você precisa de alguém que te dê um recado, você precisa de alguém. Não, esse é um Deus distante que talvez você ainda não conheça. Jesus quer mostrar um Pai, e quando você tem um Pai, você não precisa de ninguém para mandar recado para esse Pai, você não precisa de ninguém para fazer um leve trás, você não precisa se esforçar, você sabe que tem o amor do Pai. É isso que Jesus vem fazer. Porque se você ficou escandalizado quando eu disse que Jesus não veio revelar um caminho para o Pai, é só você ler lá em João 14, e eu vou ler com você. Quando Tomé pergunta, tá, como é que é esse caminho? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Ele não disse ninguém chega a Deus. Todas as religiões que eu citei estão buscando o mesmo Deus que você tem. Só existe um Deus. Essa é a regra do Islã, só existe um Deus, só que eles dizem que o profeta deles é Maomé. Mas eles estão buscando o mesmo Deus, porque só existe um Deus, e é o mesmo que todos creem. Só que Jesus veio dizer, ele não é um Deus distante que busca seus sacrifícios. Eu sou o sacrifício, porque o que eu quero conectar vocês agora é um Pai, a um Deus que agora é Pai, que habita em mim e eu habito nele. Porque depois ele pergunta aqui, vamos ler João 14, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Versículo 1, não fiquem aflitos, creiam em Deus, mas creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vocês. Olha aqui Jesus dizendo a mesma coisa que eu estou tentando dizer para vocês. Eu preciso ir. Eu preciso cumprir aquilo que Deus chamou eu para fazer como líder. Vocês são suficientes. É o tempo de vocês se manifestarem. Jesus precisava ir, Jesus precisava sair, porque se ele não saísse, as pessoas iam ficar dependentes dele. Iam ficar esperando ele fazer alguma coisa para elas fazerem.
as pessoas iam bater no teto dele e iam ficar raquíticas, dependentes de uma fonte. Mas você é a fonte depois de Cristo. Você é Cristo depois da ressurreição na terra. E depois que eu for, Jesus disse, eu vou preparar um lugar para vocês e eu voltarei. E levarei comigo para que onde eu estiver, vocês também estejam. E vocês conhecem o caminho para onde, e que vocês possam conhecer o caminho para onde eu vou. Então Tomé perguntou, Senhor, não sabemos onde é isso que você está indo. Como podemos saber o caminho? E Jesus responde para ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. Jesus é o único caminho para um Pai. Um Deus que é Pai, bondoso, que morre. Não um Deus maldoso que mata e que precisa de sacerdotes entre você e Ele. Não, a relação agora é de pai para filho. E aí Felipe emenda outra pergunta, que eu parei para chegar nessa parte do texto. Senhor, mostra-nos o Pai então. E assim não precisaremos mais de nada. Felipe entendeu, se eu tenho relação não mais com Deus, que eu estou tentando entender, estudando e pregando e cantando e tocando e vindo todo dia gravar live e me expondo a riscos, não, agora Deus vai me ver, não, agora eu dei mais dinheiro, não, agora eu vou conseguir conectar com Deus, não, você não entendeu nada ainda, não é sobre isso. Felipe entendeu, ele falou, então me mostra como eu chego até o Pai e eu não vou precisar de mais nada, é disso que eu estou falando, é disso que Jesus falou, sobre uma relação com um Pai. E aí Jesus responde, faz tanto tempo que eu estou com você, Felipe, faz tanto tempo que eu estou com vocês, mentores da igreja no cinema, pastores da igreja no cinema, membros, comunidade, amigos, plateia, auditório, pessoas que estão assistindo, faz tanto tempo que Jesus está com você. E você ainda não me conhece. Felipe caminhou com Jesus, Felipe viu Jesus ressuscitar um morto, Felipe viu Jesus fazer coisas extraordinárias, paralíticos, multiplicar pão. E Jesus vira para ele e fala, cara, estou aqui e você ainda não me conhece. Será que você está buscando uma relação com um Deus que quer o teu esforço, que não quer se relacionar com você? Não, você precisa de um homem para fazer a ponte entre você e Deus ainda. Quem me vê, Jesus dizendo para Felipe, também vê o Pai. Por que é que você diz, mostra-nos o Pai? Será que vocês não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Será que você, depois da ressurreição de Cristo, depois de tudo que a gente viveu e pregou e você já sabe, será que você ainda não percebeu que o Pai está em mim e que eu estou no Pai e que o Pai está em você e que você está no Pai? Será que você ainda não entendeu isso? E ainda precisa de um homem para passar a dar frutos, para passar a amar as pessoas, para fazer o melhor que você pode por alguém? Eu vou explicar isso para vocês melhor. Então Jesus disse a todos os seus discípulos. Então Jesus diz isso para você agora, na hora em que você está assistindo esse vídeo, seja no dia em que for. O que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Isso não é sobre você, é sobre um Pai. Então quando você, quando eu, quando a Rebeca temos uma boa performance, admirável, quando a gente frutifica, quando a gente prega, quando a gente canta, quando você faz coisas boas, it's not about you. Isso não é sobre você, isso é sobre o Pai. Quando você entender isso, você não vai mais se sentir chateado quando alguém não te elogiar, porque o que você faz é sobre o Pai. Quando você entender isso, você não vai mais
ficar dependente de uma pessoa, você vai ficar dependente de um pai, porque quando você se sentir fraco, a fonte é o pai. Quando você se sentir forte e uma performance excelente, você falou, uau, como eu fui bem nisso que eu fiz, como eu ajudei milhares de pessoas, como eu preguei e todo mundo chorou, como eu cantei e todo mundo adorou. Isso é sobre frutos do pai, porque ele é o único doador de toda boa dádiva. Creiam no que lhes digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Vocês fizeram coisas boas. Ora, se Deus é o doador de toda boa dádiva, então você tem Deus dentro de você quando você faz coisas boas. Ele é a fonte das coisas boas que você faz. Então, se as pessoas não creem por aquilo que você faz, que elas creiam por aquilo que você vive. Essa é a melhor pregação do Evangelho. A sua vida, os seus atos, as suas escolhas, as suas ações em benefícios de outros e não apenas de si mesmo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará coisas que eu faço e até maiores do que estas, porque eu vou para o céu. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Entendem quando Felipe pergunta para Jesus, então tá, Jesus, me revela o Pai, porque se o Senhor me revelar o Pai, esse Pai que você está falando, eu não preciso de mais nada. Essa suficiência que eu quero te dar nessa hora, essa suficiência, essa sensação de realização, de completude, de falta de necessidade nenhuma que eu quero te dar. Eu contei parte da minha história, parte do que eu estou vivendo agora na introdução dessa mensagem, e talvez você esteja preocupado agora, nossa, como é que ele está lidando com tanta responsabilidade, uma empresa quebrando, um aviso prévio cumprindo, uma comunidade em Guarulhos ajudando em Curitiba, auxiliando Cracolândia, com o pai e a família recém-saídos de Covid, como é que ele aguenta tudo isso? Eu tenho vivido um dia de cada vez. Eu tenho crido que Deus permite todas as coisas. Eu tenho crido que tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. E eu sempre faço esse cheque na minha vida. Pai, será que eu te amo mesmo? E aí eu me pergunto, eu oro e eu não consigo encontrar outra resposta para Deus que não seja sim, eu amo a Deus. Então eu me reconforto, eu me seguro numa firmeza de uma palavra que diz que todas as coisas contribuem para o bem de quem ama a Deus. Então, e também na palavra de que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então eu olho para mim, olho para minha esposa, olho para as coisas ao meu redor e já há um suprimento para esse dia. Então eu me alegro nele, porque se teve para hoje, haverá para amanhã. Porque o Deus que eu cria antes de distância e de medo se revelou para mim como Pai. Ele conhece as minhas necessidades e as tuas necessidades, mas você precisa crer que esse Deus que você conhecia à distância, agora é um Deus que decidiu viver dentro de você e que suprirá todas as suas necessidades. Eu quero continuar lendo esse texto com você. Jesus continua assim, versículo 15: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade. Eu comecei falando verdades. Verdade. Tragam tudo à luz de Deus, o Pai, daqueles que você confia, porque Deus habita na luz. E Ele enviou um Consolador, um Espírito da verdade. Deus trabalha com verdades, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver e nem conhecer. Esse Espírito será visto em você. Essa frase também é forte, é do Góes. A santidade não é para você se trancar num quarto e ver Deus só para você dentro de um quarto. Não, a santidade é para Deus ser visto em você.
Você é a resposta que você mesmo espera. Já está tudo aí dentro de você. E o espírito do mundo não pode receber porque ele não vê a revelação desse Pai que está dentro de mim, mas também dentro de você. Mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Jesus começou esse texto dizendo: vocês querem ver o Pai? Olhem para mim. Assim como eu estou no Pai, o Pai está em mim. E ele termina esse texto dizendo: quando chegar aquele dia, e já chegou, vocês ficarão sabendo que eu estou no Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Ora, se Jesus está em nós e ao mesmo tempo ele está no Pai, o Evangelho não é um caminho para Deus. O Evangelho é um caminho para o Pai. Um caminho para a verdade. E um caminho para a vida. Eu quero encerrar encorajando você a entregar a sua vida para um Pai, não para um pastor. Confie a sua vida em um Deus que é seu Pai, que não está lá em Curitiba. Não, Ele está dentro de você. Não, ele não está preso, confinado numa casa por conta de um Covid. Não, ele está no seu quarto. Ele está mesmo aí agora na tua sala, no seu carro. Ele está mesmo aí agora onde você está. Não dependa de um homem distante, limitado, humano e falho. Dependa de um Deus que é Pai, que habita dentro de você, que te ama desde a fundação dos séculos. Nessa mesa com Góis, ele também disse uma coisa interessante no Éden. Primeiro a mulher comeu e depois ela repartiu. No Evangelho, Jesus primeiro repartiu na mesa da ceia e depois eles comeram. O que isso quer dizer? Jesus veio repartir a si mesmo. Ele veio consertar o que foi feito no Éden e agora nós repartimos a divindade, o Espírito, os dons, os talentos e depois nós nos saciamos. A satisfação está no repartir do pão e não no comer. Esse é o poder do Evangelho. Repartir o que habita em nós. E eu quero te encorajar a crescer. A partir de agora, se olhar como Deus na terra. Deus está em todo lugar, mas Ele escolheu o homem para governar sobre a terra. Deus conta com o seu governo, Deus conta com você para se revelar na sociedade. Para que Ele seja visto na terra, Ele precisa que você creia na autoridade, na suficiência de todas as coisas. Meu Deus suprirá todas as suas necessidades em glória, segundo as suas riquezas. Eu amo essa comunidade como eu amo a minha própria vida. E eu nunca vou sair dessa comunidade, a menos que essa comunidade queira. Mas essa comunidade não sou eu. Essa comunidade não é minha esposa. Essa comunidade é, antes de qualquer coisa, de Jesus o Cristo. E Ele habita em cada um de nós aqui. E por isso,
Essa comunidade, ela é nossa, assim como a de Curitiba, como a de Blumenau, como a de Florianópolis, como os umbandistas, como os católicos, os espíritas, todos adoramos ao mesmo Deus. A diferença é que ele se revelou para você e para mim como Pai por meio de um Filho. E esse Filho habita em nós. Seja a revelação de um Deus que é Pai para a sociedade em que você foi plantado e você viverá feliz. Eu nunca disse que voltaria, mas também nunca disse que sairia. Eu amo vocês e eu quero orar com você agora. Encerrar essa parte fazendo uma oração. Para você que talvez não entendeu muito algumas coisas do que eu disse porque não conhece os detalhes dessa comunidade, mas está aí assistindo até agora porque de alguma forma o Espírito te levou a fazer isso. Então eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está e eu quero orar com você, pedir para que esse Deus entre na sua vida, esse Pai, esse Deus que é antes de qualquer coisa Pai, o seu Pai, o meu Pai e é o supridor de tudo. Feche os seus olhos e ore comigo assim, meu Deus e meu Pai. Eu quero recebê-lo dentro de mim, como o Pai que talvez eu nunca tive. Eu quero recebê-lo dentro de mim como um Pai, com a mesma relação de um Pai perfeito de amor. Quero que o Senhor passe a morar dentro do meu coração. Eu quero entregar a minha vida para esse Pai. Eu quero receber Jesus como mediador. Eu quero receber Jesus como meu Salvador, como redenção dos meus pecados. Eu quero ser uma nova pessoa, eu quero converter o meu caminho, eu quero mudar, eu quero ser resposta, eu quero ser alguém que vai revelar Deus nessa terra. Eu quero ser auxílio do meu irmão. Eu não quero mais subir sobre os ombros de alguém, não, eu quero ser os ombros sobre os quais alguém subirá, para enxergar o mundo de um lugar mais alto. Eu quero me alegrar com a vitória daqueles que vencem e também quero chorar com as lágrimas daqueles que sofrem. Eu quero ser Jesus na terra. Eu quero ajudar as pessoas à minha volta. Eu quero revelar o Pai. Assim como Jesus revelou, assim como Jesus está em mim e por consequência o Pai, o Espírito da verdade está. Em nome de Jesus. Amém. Guarulhos, tudo bem com vocês? Cara, que saudade. Olha, eu tô sempre nos bastidores, eu tô sempre lá atrás, mas de verdade eu sinto muita saudade, cara. Muita saudade de estar junto com vocês. E eu não vejo a hora dessa pandemia passar pra estar junto de vocês. E hoje eu fiquei encarregado de trazer o momento da generosidade. E aí eu arrumei um tempinho aqui no meu dia, tal, estou esperando aqui no carro e decidi trazer uma palavra que já está sendo ministrada no meu coração há um bom tempo, galera. E a palavra é a seguinte: você sabe por que o leão é o rei da selva? O leão, ele é o rei da selva por um fator biológico. Ele é o único animal que consegue manifestar uma coisa que só você manifesta em você mesmo. Olha que brisa, pega aí. É o seguinte: quando você fala, você ouve a sua voz muito mais grave do que ela realmente é. Porque o seu corpo, ele vibra com o som da sua voz. A sua voz causa uma vibração que você ouve a sua voz muito mais grossa, muito mais grave. E aí quando você grava um áudio no WhatsApp, você percebe que não é tão grave assim e fala, nossa, essa é minha voz, tudo mais. Então, é engraçado, né? Pois o leão, quando ele ruge, ele é o único animal que ele não faz isso somente dentro do ser dele, mas ele faz isso em outro ser. Quando o leão ruge, o seu corpo, cara, ele vibra por conta do rugido do leão. O leão, ele se manifesta, cara, dentro do seu ser. E essa palavra que eu quero trazer para você hoje. O evangelho puro e simples fala muito sobre generosidade. O evangelho fala muito sobre se doar pelo outro, sobre dar a sua vida pelo outro, sobre ajudar o outro. Então, hoje, eu quero te pedir, cara, deixa o leão se manifestar na tua vida. Deixa esse leão, cara, dominar o teu ser. Seja com a generosidade por meio de um valor. Seja a generosidade pelo seu vizinho que está precisando de alguma coisa. Cara, manifesta isso que Deus
trouxe pra nós, cara. Isso que Jesus mais nos ensina desde que ele pisou aqui na terra, cara. Que a generosidade é o evangelho puro e simples. Então eu te peço, deixa o leão rugir, cara. Deixa o leão se manifestar dentro de você. Aqui na tela você tem as informações para fazer a doação pelo PicPay e pela conta da Inc Guarulhos. Tá bom, galera? Muito obrigado. E olha, espero ver vocês em breve, tá, cara? Tô morrendo de saudade. Amo vocês. Valeu! Oi, pessoal! Vou passar os avisos dessa semana para vocês, começando com o Hub. Ele acontece todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, e essa semana a gente vai utilizar o Zoom. Então, se você quer participar com a gente, manda uma mensagem nas redes sociais ou procura algum dos nossos mentores que a gente vai mandar o link para vocês. Além disso, nós temos o Inc News, que é um grupo no WhatsApp para te deixar por dentro de todas as notícias e informações da Inc. Para participar, também só precisa mandar uma mensagem nas redes sociais ou falar com alguém que a gente vai adicionar o seu número lá. Acompanhe a gente no Facebook, no YouTube e no Spotify como Igreja no Cinema Guarulhos e no Instagram, @IncGuarulhos. Obrigada por terem participado de mais uma sessão. Tenham um domingo incrível e que Deus abençoe a todos. Na escuridão, tua graça está. Não há como se esconder. Não vou negar o teu amor incansável pra me ver. No limite em decepções, perdido em minhas emoções, mas teu amor me alcançou. Eu me entrego por completo, quero a vida que tens pra mim. Um oásis nos espera, liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou, oh lá lá, ao me entregar eu livre sou, oh lá lá, ao me entregar eu livre sou. Lá, 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 lá. Saudade de pular com vocês aqui. Já estaremos juntos. Teu reino está a me chamar para a vida que há em ti. Teu coração a me atrair, não há como resistir. Minha devoção quero te dar, eu não quero me deixar levar. Meu coração é teu Senhor. Eu me entrego por completo, quero a vida que tens pra mim. O oásis nos espera, liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou, oh lá lá, ao me entregar eu livre sou. Oh lá lá, ao me entregar eu livre sou. Lá, 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 ao me entregar eu livre sou. Eu me entrego. Eu me entrego por completo, quero a vida que tens pra mim. O oásis nos espera, liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou, a me entregar eu livre sou. A me entregar eu livre sou. Lá, 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 lá. Ao me entregar eu livre sou. Oh lá lá, ao me entregar eu livre sou. Oh lá lá, ao me entregar eu livre
abençoe. Curta aí com a sua família agora. Valeu! Até a próxima.